A Rádio Atlan apresenta O que nos faz humanos? A busca pelo equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Apresentação: Giane Miranda. Olá a todos, aqui fala Giane Miranda, eu sou autora da trilogia Os Livros da Vida de Aulos Bell e Os Livros da Vida de Pandora. Então, começando com esse novo programa, eu vou explicar as motivações que me fizeram escolher esse tema e os assuntos que eu vou falar sobre ele. Então, o que nos faz humano? Essa foi a grande questão que eu coloquei para mim mesma na tentativa de investigar o que nos faz humano. Vamos tentar refletir, falar, pensar sobre quais são os comportamentos, as atitudes, os pensamentos, os sentimentos que definem o que é um ser humano. Então, eu vou trazer aqui para vocês, em vários programas, autores, pensamentos, livros, que abordam esse tema, que faz com que a natureza humana tenha um refinamento no seu comportamento, no seu modo de agir, no seu modo de tratar o outro, na sua evolução, né? Para que nós, enquanto humanos, tenhamos a oportunidade de fazer com que a nossa raça, a nossa espécie e, em primeiro plano, que nós mesmos possamos evoluir, possamos crescer enquanto seres humanos. Então, assim, eh, pensando a respeito de como é que a gente poderia modificar o nosso comportamento, ou mesmo a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, a nossa expressão que a gente mostra ao mundo, em primeiro plano a nossa família, os nossos amigos, mas também com os outros que fazem parte da coletividade. Eu escolhi nesse primeiro programa começar a leitura de um livro que ultimamente eu tenho feito a reflexão íntima, que chama-se o Yoga Sutra de Patanjali, né? Então, eu vou começar uma série de programas aonde eu farei a leitura desse livro e, em seguida, farei algumas reflexões, ou então vamos tentar compreender o que o autor quis dizer ou quis apresentar para que a gente possa mudar a nossa forma de agir, caso a gente entenda que é necessário. Porque muitas vezes a gente tem um comportamento ao longo da vida no qual a gente vem repetindo sistematicamente um mesmo padrão, tanto na forma de pensar como na forma de agir. Então, a proposta que eu tenho é que a gente passe a pensar a respeito de como eu ajo, o que eu sinto, o que eu penso. A forma que eu ajo e que eu penso me incomoda, ou então me traz problema, ou então causa problema ao outro. Se todas essas questões eu responder como sim, então eu passo para a seguinte parte, para o próximo passo, que seria o quê? Eu quero mudar? Eu preciso mudar? Eu tenho desejo íntimo de mudar? Se eu respondo afirmativo para essas questões, então eu passo para uma outra etapa, que seria aquela de como mudar, o que fazer para mudar. Então, dentro dessa perspectiva, eu trago para vocês um livro, Ensinamentos, né, Ancestrais, de um antigo sábio chamado Patanjali, que, eh, que resultou num livro chamado Os Yoga Sutras, né, de Patanjali. É um texto clássico fundamental do sistema filosófico da yoga. Eu queria falar um pouquinho para vocês o que significa yoga, né? A yoga significa união. Então, você deve estar se perguntando: união com o quê? União com você mesmo, união com o que há de mais sagrado, união com o que você quer apresentar ao mundo em forma de pessoa, em forma de ser humano, aquilo que você quer transformar em você mesmo. Por quê? Porque a yoga, ela
no princípio, você precisa fazer essa transformação em si mesmo, para depois, a partir do seu exemplo pessoal, você possa servir como modelo para que outras pessoas. Porque a yoga, ela age, ela deve atuar no plano pessoal, na sua parte mais íntima, no seu interior. Ela trabalha o corpo em forma de trabalhar o seu ego, mas ela trabalha em conjunto, não só o seu corpo, trabalhando o seu ego, a sua mente, mas ela trabalha também o seu espírito, o seu eu superior. Então, há uma conjunção no trabalho quando você realiza a yoga profunda, você faz essa ligação entre a sua mente, seu corpo e o seu espírito. Então, o propósito é justamente esse: é você religar o seu espírito, o seu eu superior, a sua consciência física, ao seu ego humano, e nesse processo, o seu corpo é o veículo que você tem nessa existência física para fazer essa transformação. Porque o seu espírito precisa de um corpo sadio, de uma mente sadia, para que ele possa religar ao nosso ego, para que ele possa transformar aquilo que nos incomoda profundamente, aquilo que a gente decide que não quer mais pensar, agir e a gente tenta fazer com que haja uma evolução no sentido de melhoria íntima, de estar sempre melhorando, de estar sempre buscando com objetivos, com propósitos nobres, né? De estar aqui nesse corpo físico, nessa consciência, mas também elevar esse corpo físico e essa nossa consciência chamada ego humano a algo superior, a não ficar somente na banalidade do dia a dia, nas tarefas do dia a dia, mas sim trazer para esse plano, para esse corpo e essa mente algo a mais, algo aonde você vai superar as barreiras da, do corpo físico e transcender a matéria, mas transcender no sentido de melhora, de você olhar a sua linha do tempo, desde o seu nascimento, a sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta, e você perceber que você evoluiu, que você se autotransformou, que você tornou-se uma pessoa diferente, que você teve uma melhora significativa ao longo desse processo até chegar à fase que você está. Mas mesmo você fazendo toda essa análise, você chegando, não, eu estou satisfeita com o que eu tenho, eu estou satisfeita com o que eu produzi ao longo da minha vida, ou o que eu realizei, muito há ainda a ser realizado. Então você ainda tem uma tarefa de refinamento, de se aprimorar, de fazer algo a mais para que essa sua estadia aqui na Terra mostre-se, defina-se como um marco para a sua existência espiritual e que a partir dessa vivência física atual você possa, para quem acredita em outras existências, em outra vida, você passar a seguir a partir daquele marco aonde você se autotransformou, onde você praticou o processo de autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento você evoluiu, evoluiu no sentido de melhorar-se, de tornar-se melhor a cada dia. Então, o convite que eu faço a vocês agora nesse momento é que vocês, junto comigo, escutem a leitura desse livro tão fantástico, se aprofunde um pouco mais na yoga ancestral, aonde a principal motivação da yoga ancestral é trabalhar, religar corpo, mente e espírito. Vamos analisar os nossos comportamentos, as nossas tendências, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de reagir à nossa realidade e se aprofundar em você mesmo, fazer a mudança que você quer ver no mundo, mas a partir de você. Gandhi foi um grande pensador da paz, ele nos trouxe a ahimsa, e a ahimsa significa você transformar-se a partir da sua paz interior. Você não precisa se autoagredir, você não precisa
fazer desse processo algo doloroso. Não, ao contrário. A yoga nos traz esse sentimento de retidão, de paz, de transformação, de transcendência, mas isso é realizado de modo pacífico, porque a yoga trabalha profundamente a sua respiração, a sua liberdade mental de você poder refletir, pensar, se aprofundar em vários assuntos, mas sem causar dano, porque não precisa causar dano à sua sensibilidade, a prática da yoga. Você precisa sim se autoanalisar, você precisa sim, em alguns momentos, a autocrítica. O autoconhecimento traz em si a autocrítica. Então você precisará, de fato, se perceber, se analisar, olhar para dentro de si. E a partir desse novo olhar, você perceber exatamente as áreas que você precisa modificar, transformar, ressignificar. Então, vamos dar agora um pequeno intervalo e no próximo bloco eu irei trazer para vocês quem foi Patanjali, o que ele fez e qual foi o legado que ele deixou para a humanidade. Até já! Estamos de volta e vamos começar a nossa reflexão a partir do livro Os Yoga Sutras de Patanjali, texto clássico fundamental do sistema filosófico do yoga. Então, vamos começar fazendo a seguinte questão, né? Quem foi Patanjali? Então, Patanjali foi considerado o compilador ou sistematizador da tradição do yoga. Estima-se que ele viveu entre os anos 200 a.C. e 400 depois de Cristo. Existem diversas lendas sobre ele, inclusive uma que afirma ele ser uma encarnação do deus serpente Ananta, ou meio homem, meio serpente, ou ainda uma serpente que, desejando ensinar o yoga ao mundo, caiu dos céus nas palmas das mãos abertas de uma mulher, que, por sua vez, chamou-o de Patanjali. Nos documentos pesquisados, indicam que 5 gerações de professores da tradição sânscrita, sendo o primeiro Shaunaka, seguido por. Bom, tem vários nomes aqui em sânscrito que não vale a pena eu ficar citando, mas entre eles está o nome de Patanjali e Vyasa, são os dois mais conhecidos aqui no Ocidente, né? Então, são 5 gerações de professores. Possivelmente iremos falar a respeito de 2 deles. Primeiro, agora Patanjali e depois Vyasa. Seus ensinamentos mostram-se tão atuais quanto na época em que foram escritos e, por essa razão, continuam a ser disseminados de geração em geração, né? Então, agora vamos tentar entender um pouco o que os Yoga Sutras de Patanjali representam, né? Então, eles constituem uma das mais preciosas e concisas apresentações da filosofia e da psicologia do yoga. Em um número relativamente pequeno, diversos compactos, os Yoga Sutras elaboram todos os principais temas dessa filosofia milenar. Os Yoga Sutras também respondem à maior parte das principais questões que têm intrigado os filósofos. A essência do Yoga Sutra, no entanto, não é a eloquência e a concisão com a qual a filosofia do yoga é apresentada, mas a potência da sua mensagem de libertação espiritual. Muitas tradições do Yoga Sutra têm seu foco nos vários pontos da filosofia do yoga, que necessariamente envolvem um entendimento em profundidade da língua e da gramática sânscrita. Uma abordagem bastante diferente é capturar a essência da jornada de transformação espiritual para além das discussões filosóficas e da psicologia do yoga, né? Então, assim, o apresentador, a pessoa que faz a apresentação desse livro, faz essa análise a respeito da verdadeira importância do yoga, né, que vai muito além da filosofia ou da psicologia do yoga, é uma forma realmente de aprofundar
esse entendimento a respeito do que representa a yoga profunda para a evolução de um ser humano, né? Então, ele fala que é a potência da mensagem desse simples livro aqui chamado os Sutras de Patanjali é uma mensagem de libertação espiritual, né? Então, assim, a gente vai se deparar ao longo da leitura do livro com várias palavras em sânscrito. Eu vou tentar aqui, de alguma forma, eh, falar a respeito delas numa linguagem que seja mais próxima do nosso entendimento ocidental. Então, a gente vai ter que ficar trabalhando o tempo todo com uma palavra sânscrita e depois eu vou fazer a tentativa de traduzir esse pensamento, ou mesmo esse sistema de filosofia ou de psicologia que está por trás da representação dessa palavra, para que a gente possa ter um entendimento, né? Porque para nós ocidentais, às vezes, é muito difícil ter esse entendimento a partir da profundidade que uma única palavra em sânscrito, às vezes, representa todo um conceito que é necessário que a gente traduza em palavras, a partir de uma única palavra. Ela representa todo um conceito, tá? Então a gente vai ter que ter calma, um pouco de paciência, para que a gente possa se aprofundar nesse tema que às vezes vai se apresentar dessa forma. Tá? Então, assim, outro ponto importante a destacar é que a yoga, né? A yoga essa rara combinação de entendimento teórico e prático serve como guia essencial para milhares de praticantes que abriram a porta para o yoga por meio da prática dos asanas, mas que vão precisar do suporte de um guia confiável, além dos exercícios físicos, caso estejam dispostos a dar continuidade à sua jornada. Por que que a pessoa que está apresentando o livro fala a respeito disso? Porque quando a gente fala de yoga, todo mundo já pensa logo nos asanas, que os asanas representam o quê? As posturas, né? Que no nosso linguajar ocidental a gente fala de exercício. Mas os asanas, eles servem somente para fortalecer o corpo físico, para poder, na yoga profunda, você ter um corpo apto a sentar-se na postura correta, o corpo, a coluna ereta, e você ficar naquela postura durante algum tempo para você praticar os outros passos seguintes da yoga profunda, que seria o quê? A respiração, a concentração, a meditação. Então, assim, o que é visto pelo Ocidente como yoga, como um simples exercício físico, na verdade, os asanas é apenas um dos aspectos que fazem parte dessa yoga profunda, né? E dos mais simples, porque na verdade ele é somente para, como eu já disse anteriormente, não só fortalecer o corpo, mas também liberar as tensões do corpo, né? Porque com a prática dos asanas, das posturas, você vai liberar as tensões que você armazena, que você guarda no seu corpo. E ao fazer isso, você deixa o seu corpo mais livre para você poder praticar a respiração profunda, os pranayamas. E depois dessa prática da libertação das tensões corporais físicas, quando você aprofunda na sua respiração, você passa para o passo seguinte, que seria a dharana, é a concentração. Você vai concentrar-se, focar no seu objetivo, no seu propósito, no qual você quer alcançar. E aí você entra no estado de meditação. E você vai trazer na meditação aquilo, você vai pensar, não é pensar, porque a meditação ela é uma ausência de pensamento. Quando você entra no estado meditativo profundo, você entra numa ausência de pensamento, aonde você acessa o todo, você acessa os seus pensamentos mais profundos, você acessa o que existe, tudo que existe, mas sem pensamento. Eu sei que para nós ocidentais isso é algo muito complicado, muito difícil de que você acessa, ah, digamos assim, pensamentos ou mesmo o que há de mais profundo no universo, mas você não pensa sobre isso.
Mas ao longo do livro a gente vai se aprofundar um pouco mais e aí a gente vai tentar entender como é que isso se dá, né? Como é que a gente vai primeiro, caso vocês entendam que é necessário, talvez fazer uma prática física no sentido de liberar o estresse, as tensões do dia a dia, preparar o seu corpo. Depois, a gente também pode falar um pouco a respeito dos pranayamas, a gente pode fazer alguns exercícios de pranayama, talvez até mesmo antes da leitura do livro a gente possa fazer inicialmente uma sessão de pranayama no sentido de respirar para liberar as tensões mentais, porque o pranayama serve exatamente. Os asanas liberam as tensões do corpo e o pranayama libera a sua mente, para que a sua mente possa receber o conhecimento de forma mais aprofundada, para que você possa acalmar não só a sua mente, mas também o seu corpo. Então, a gente vamos começar nos próximos programas a fazer alguns exercícios de respiração. E depois, logo em seguida, a gente entra, né, com a apresentação dos Yoga Sutras, vamos refletir a respeito deles para que a gente possa beber do conhecimento, para que a gente possa colocar na nossa mente essa filosofia yogi, no sentido de realmente de refletir a respeito do que está sendo disso e introduzir na nossa mente todo esse conhecimento ancestral. Então, eh, os Yoga Sutras é um reflexo de uma linhagem ou de uma tradição filosófica particular, né? Em muitos pontos do Yoga Sutra, o significado escolhido dependerá da própria formação ou tradição daquela pessoa que está escutando, porque eu vou fazer a leitura, eu vou fazer a reflexão, mas essa reflexão que eu vou fazer é a partir do entendimento que eu tenho a respeito do assunto. Então, vocês, caros ouvintes que estarão ouvindo, vocês também terão que fazer a sua reflexão e também absorver, refletir, ressignificar o que eu estou dizendo e trazer para a circunstância do seu próprio modo de pensar. Por quê? Porque cada um de nós é, é resultado do que viveu, da forma que foi educado, da forma que sempre se comportou, ou da forma, ou do que você estudou, ou do que você foi ensinado, disciplinado. Então, tudo isso é o resultado da forma como a gente pensa e da forma como a gente age. E a partir do que eu apresentar aqui para vocês, desse conhecimento ancestral que chama-se Yoga Sutras, vocês também terão que refletir, ressignificar e interiorizar esse conhecimento para que vocês próprios façam a sua reflexão pessoal, para que vocês tracem os objetivos, o propósito, planejem a mudança que vocês querem efetivar em vocês mesmos. Por quê? Porque o meu papel aqui vai ser somente de uma simples facilitadora do conhecimento. Eu vou trazer para vocês um conhecimento, mas cabe a vocês refletir, ressignificar. Eu estou repetindo várias vezes, vários conceitos, mas é na tentativa de fazer com que vocês absorvam isso de forma que vocês saibam que o que eu estou dizendo é apenas a minha reflexão íntima a respeito do assunto, mas que cabe a vocês desenvolvê-las, desenvolver esse conhecimento, tá? Cabe a vocês, enquanto estudantes, como eu também sou uma simples estudante da yoga profunda, da filosofia da yoga, eh, trazer esse conhecimento para o meu dia a dia e fazer dele algo útil para a minha melhora íntima, para a minha evolução pessoal, ok? Então, a gente vai dar agora uma pequena parada e no próximo bloco voltaremos e iremos introduzir o primeiro Yoga Sutra. Até já, já voltamos. De volta, então vamos começar com a introdução do livro. Então, a introdução do livro faz uma apresentação sobre a Índia. Vamos lá. A Índia é um país exótico e misterioso aos olhos dos milhares de viajantes ocidentais que têm percorrido suas terras e sua cultura.
Com sua mística e sabedoria profunda, que desafiam os milênios, desenvolveu artes e ciências que, a muito custo, conseguimos igualar e raramente ultrapassar, e guarda segredos que, segundo a tradição, somente serão revelados em séculos vindouros para as nações que ostentarem os méritos exigidos para tal recompensa. Para os panditas, os eruditos da Índia, seu país tem um destino traçado por mãos invisíveis. A Índia teria sido feita depositária das lições que um dia devolverão ao resto da humanidade a pureza espiritual perdida em um passado remoto, que teria levado consigo o manancial de saber que nutria o coração dos primeiros homens. O destino da Índia seria, então, o de educar o mundo, ou melhor, de reeducá-lo. A veracidade dessas assertivas não é possível comprovar. O fato é que desde o fim do século XVIII, quando o senhor William Jones traduziu para o inglês um grande número de manuscritos da língua sânscrita, um poderoso movimento formou-se, arrastando as produções do intelecto indiano para todas as partes do mundo. Um fascínio irresistível levou o pensamento e a espiritualidade indiana para a Alemanha, a Itália, a França, a Inglaterra e daí para quase todos os demais países do Ocidente. Dessa corrente migratória, que já tem 2 séculos, faz parte a popularização da prática e do estudo do yoga. No entanto, essa disciplina indiana chegou ao Ocidente de maneira um tanto inadequada, descrita pelo ponto de vista de alguns instrutores modernos que se atêm excessivamente às práticas corporais, deixando omisso os elementos filosóficos do sistema. A solução para cobrir essa lacuna histórica é promover a difusão do Yoga Sutra de Patanjali, que devolve o caráter filosófico ao estudo do yoga. Nosso entusiasmo com o conteúdo dos ensinamentos do yoga nos estimula a desenvolver um trabalho que nos permitisse oferecer aos interessados uma tradução simples e direta, baseada em nossa experiência particular com a matéria. Queremos deixar claro que não é uma tradução que segue a interpretação de alguma escola ou mestre em particular e que também está longe de ser considerada definitiva, devendo ser objeto de ratificações futuras por tradições mais habilidosas. Esse é o nosso desejo sincero. No caso, isso aqui o autor brasileiro, né, do livro, chama-se Carlos Eduardo G. Barbosa. Ele é professor de língua e cultura sânscrita e foi ele quem fez a tradução desse livro, ao qual nós iremos trazer aqui para vocês, para que aprendamos um pouco mais sobre o Yoga Sutra. Então ele continua. O yoga é, talvez, o mais difundido sistema filosófico, Darshana, né, indiano. Cada sistema filosófico da Índia está baseado em uma obra fundamental que lhe dá princípios gerais e delineia sua estrutura lógica. Os Sutras do Yoga, de autoria atribuída ao sábio de nome Patanjali, formam a obra fundamental do sistema filosófico do Yoga. Resumem aquilo que convencionou a chamar de. Ele é chamado como um Swami Vivekananda, popularizou como Raja Yoga. Patanjali teria sido o compilador dessa obra, que, segundo a tradição, é o resumo e o resultado de alguns séculos de debate entre filósofos e praticantes do yoga. Não se sabe a data precisa de sua redação original, mas o estilo clássico da versão atual indica que a última pode ter sido reescrita durante a dinastia Gupta, entre o século 3 e 5 d.C. O conteúdo, no entanto, sugere que sua composição deve ter percorrido bem antes disso, por volta do século 4 ou 5 a.C., quando o budismo ainda estava em seus primórdios. Seus ensinamentos básicos concordam com a ortodoxia bramânica que está apoiada nos Vedas e subsequentes textos interpretativos.
Por essa razão, o yoga é considerado como um dos 6 sistemas filosóficos que compõem ortodoxia filosófica da Índia. Cabe dizer, porém, a título de informação, que dentre os demais sistemas, chamados heterodoxos, encontramos produções cuja profundidade filosófica e alcance histórico igualaram ou mesmo superaram a ortodoxia, como é o caso do jainismo e do budismo. O principal mérito dos Sutras do Yoga foi o de estabelecer um código regulador da prática, baseado em preceitos éticos e em uma delimitação sistemática dos conceitos teóricos envolvidos. A prática indiscriminada do yoga induz muitos praticantes ao erro de métodos que podem causar danos ao organismo físico e psíquico. Contudo, o erro mais frequente é de natureza conceitual, fazendo uma boa parte dos praticantes considerar que a perfeição do corpo é imprescindível para a prática adequada do yoga. Os sutras tornam evidente o fato de que a yoga é uma disciplina que trabalha com a mente e que o corpo é apenas uma ferramenta adicional para o correto desempenho prático. Fica claro que um deficiente físico está tão apto à prática do yoga quanto um saudável atleta, desde que em ambos exista uma sincera disposição à disciplina do pensamento e do comportamento. A prática do yoga também não exige a clausura ou isolamento do praticante, senão nos momentos de meditação, quando é conveniente a ausência de perturbações no local do exercício. No mais, ele pode e até deve ser realizado dentro de um ambiente social habitual do yogi. A seguir, os preceitos do yoga, seu praticante descobre maneiras mais adequadas para a vida comunitária. A simplicidade na forma foi o critério adotado para a redação sânscrita desse texto. As frases trazem apenas o essencial, reservando-se o necessário esclarecimento para o ensinamento direto, dado de viva voz pelo próprio instrutor. Alguns mestres mais destacados foram imortalizados em comentários escritos que apenas acompanham o texto em certos manuscritos. O comentador mais famoso é Vyasa, cujo nome é, na verdade, o nome de um ofício organizador. Vyasa teria vivido durante a dinastia Gupta, por volta do quinto século da nossa era. A palavra sânscrita sutra vem da raiz sivi, que significa costurar. Os textos chamados sutras apresentam, de fato, a característica da linearidade, em que cada frase é uma decorrência lógica da frase anterior e leva o fio do raciocínio a um encadeamento necessário com a frase que se segue. Os sutras eram escritos para o aprendizado de temas complexos e deviam ser memorizados integralmente pelo estudante. A finalidade de sua estrutura linear era facilitar o esforço de memorização. Além disso, nenhum sutra deveria ser muito extenso pela mesma razão. São menos de 200 linhas que descrevem e explicam todo o sistema. Seu número exato varia conforme o manuscrito consultado, que pode ter algumas frases a mais ou a menos. É praticamente impossível identificar as adulterações, já que não conhecemos a versão original e autêntica desse texto. Por causa dessa característica, é evidente que a tradução de um sutra precisa necessariamente oferecer como resultado um texto no qual a leitura linear, frase a frase, seja formal e semanticamente coerente. Este é o melhor critério a ser adotado na leitura crítica do texto que ora apresentamos. O original sânscrito que adotamos para esta tradução tem 196 sutras. Curiosamente, em nenhuma das publicações que pudemos consultar são citadas as fontes desses originais. No entanto, o texto apresentado por todas elas é idêntico, exceto em alguns poucos detalhes.
Há três sentenças que aparecem no terceiro capítulo que apresentam anomalias. Os Sutras 20 e 22 não aparecem em todas as suas edições, e o Sutra 41 aparece em uma pequena variação em determinadas versões. Neste trabalho, optamos por não omitir qualquer um dos sutras e apresentar a variação mais completa do Sutra 41. Então, aqui eu apresentei para vocês, né? No caso, a apresentação do autor do livro, que ele faz esse resumo do que representa o yoga, o que são os sutras, quais foram os textos originais que ele usou para fazer a tradução. Então, é muito interessante a gente ver eh, como o autor ele usou de um sistema no qual ele é professor, né, de sânscrito, mas ele usou de um cuidado para poder tentar entender os textos originais, usou de um cuidado para poder traduzir ao modo ocidental para que nós ocidentais pudéssemos entender o que cada sutra, o que cada uma linha desses sutras representa em sua profundidade. Então, o Carlos Eduardo Barbosa, professor de língua e cultura sânscrita, teve esse cuidado. E nós vamos ler cada sutra, cada um destes 196 sutras, nós vamos fazer vários programas e vamos abordar cada um deles nessa tentativa de nos aprofundar para entender o que cada um deles representa para a nossa vivência pessoal, para a nossa evolução, né? Para que nós possamos nos melhorar, nos aprofundar no autoconhecimento, né? Na filosofia, na psicologia que vai ser apresentada para que a nossa mente, para que o nosso corpo, para que o nosso espírito possa aproveitar esse conhecimento e vivenciar interiormente cada um desses sutras, tá? Então, assim, a tradução desse livro, do qual eu vou apresentar a vocês, é, o autor aqui volta a dizer que os sutras do sábio Patanjali enfrentam um obstáculo inesperado, né? Que ele volta a se referir na grande quantidade de tradições que existem, né? Assinadas por vários autores na tentativa de apresentar os sutras de Patanjali. Então, o plano da obra do autor é o seguinte: o que é que ele nos apresenta? Os sutras do yoga têm por objetivo dar ao estudante uma noção precisa do que é o yoga e de que maneira se deve praticá-lo. Não se trata de um manual prático, no sentido de que não são ensinadas posturas ou os exercícios respiratórios que caracterizam o yoga postural moderno. Nem são dadas informações sobre o local ideal para as práticas, as datas e os horários propícios, a duração ou extensão das atividades, nem tanto outros detalhes que muitos estudantes talvez gostassem de conhecer. Para esse tipo de informação, há outras obras de yoga que podem ser consultadas. Este corpo resumido de doutrina filosófica trata apenas de esclarecer o modo de lidar com certo mecanismo subjetivo da nossa mente que pode nos ajudar a viver a nossa própria vida com coerência. Entretanto, esse mesmo mecanismo pode também se tornar um obstáculo à nossa felicidade, por nos conduzir para uma vida orientada por estímulos externos e regrados pela falta de sabedoria. Para afastar esse perigo, o autor propõe um método organizado em torno da meditação que fortalece nosso discernimento e isola nossa percepção de qualquer perturbação externa. Os Sutras do Yoga estendem-se ao longo de 196 frases distribuídas em 4 capítulos. Eles estão dispostos sequencialmente, de modo a traçar um roteiro de fácil memorização, abrangendo todos os pontos essenciais do sistema. No primeiro capítulo, trata do Samadhi, esclarece seu significado e descreve o modo
de assentar a mente de forma a alcançar essa condição interna. O segundo capítulo mostra como identificar uma mente perturbada, inapta para o yoga, e traçar um método para eliminar as perturbações e conduzir a mente para um modo de funcionamento pautado pela intuição. Ali são apresentados os famosos 8 componentes do yoga, a dizer, a seguir: o yama, o niyama, os asanas, o pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Os 3 últimos componentes de yoga que constituem a meditação do yoga, que chama-se samyama, são descritos no início do 3º capítulo e tratam essencialmente da transformação da mente pela prática da meditação e dos resultados que se pode obter com ela. No fim desse capítulo, há uma reflexão sobre o discernimento que permite distinguir entre o essencial e o espiritual. No último capítulo desse livro, começa com a surpreendente afirmação de que temos muitos núcleos da nossa mente e trata de focar o esforço do yogi num único núcleo que pode realizar a yoga em nós e que se torna a porta que leva ao isolamento da percepção, objetivo final do yoga. No início do texto, a preocupação do autor é com o estabelecimento do escopo do seu trabalho. As 3 primeiras frases do texto dão conta da natureza dos sutras e da natureza do yoga. Yoga significa união. Tenham em mente sempre isso, que quando a gente estiver falando de yoga, a gente está falando de união. Então, união do corpo, união da mente e do espírito. Voltando à apresentação do autor, a primeira delas diz: aqui estão os postulados mais elevados do yoga. Os termos utilizados são enfáticos. As palavras são Hatha, que é o termo de abertura de boa parte dos trabalhos indianos, que pode ser traduzida como uma apresentação do tipo: aqui estão, eis aqui. Yoga Nuna Sanana, um composto nominal. Nesse composto aparece a palavra Anusanana, formada pelo prefixo anu, que significa elevado, proeminente, máximo, e pelas palavras sasana, o ensinamento imposto, ou seja, um postulado. Patanjali deixa bem claro, nessa frase de abertura, que não está apresentando um texto aberto a sugestões. Quem deseja estudar o yoga deve aceitar o conteúdo dos sutras, tal como é apresentado, sem alterações. O sutra é um tipo de texto que, habitualmente, surgia no fim do longo período de debates, durante os quais as ideias tratadas amadureciam no calor de acirradas disputas verbais. Quando o consenso se formava e o sistema filosófico resultante parecia consistente, algum dentre os melhores praticantes do sistema era convidado para elaborar os sutras. Daí o zelo em relação ao seu questionamento, um debate de século entre indivíduos que orientavam sua vida pelos preceitos que apregoavam, como sempre fazem os sábios iniciados, não poderia ser reaberto, sem mais nem menos, por qualquer iniciante. Depois de deixar bem claro que os sutras devem ser preservados da forma que estão, o autor entra no assunto definitivo com a brevidade do que é o yoga. Então, assim, eu vou resumir aqui para vocês os capítulos que esse livro tão brilhantemente trata. Então, o primeiro capítulo é um modo de assentar a mente, e a gente vai fazer isso. A gente vai estudar cada um dos sutras para poder entender como o funcionamento da nossa mente e como é que a gente faz para poder pacificar essa mente. No segundo capítulo deste livro, ele trata de identificar o funcionamento de uma mente perturbada, né? No terceiro capítulo desse livro, a transformação da mente pela meditação. E no quarto capítulo desse livro, a identificação e foco no núcleo que irá realizar a yoga em nós.
A yoga significa, volto a dizer, a união da mente, corpo e espírito. Então é isso, tá? Então, para já, o que nós temos é a apresentação do livro, quem foi Patanjali, o que significa yoga, o que cada capítulo desse livro irá tratar, né? Vamos aprender como um modo de assentar a mente numa frequência mais baixa para que a gente possa passar para a seguinte etapa, que seria identificar, né, quais são as perturbações que fazem com que essa mente não esteja pacificada. Depois a gente vai avançar para a transformação dessa mente através da meditação. Vamos aprender como de fato se dá essa meditação para fazer essa transformação em nós mesmos. E depois a gente vai identificar o núcleo na nossa mente de fazer essa união, de trazer para religar a nossa mente espiritual com a nossa mente física e fazer essa transformação, religar, unir novamente o nosso eu superior com o nosso ego, com a nossa mente física. Então, no próximo programa, nós iremos abordar o primeiro Yoga Sutra de Patanjali, tá? Então, eu agradeço a atenção de todos vocês. Eu sei que não vai ser fácil, porque tem muitos termos em sânscrito, a gente vai ter que trabalhar muito a nossa mente para poder trazer esse conhecimento no modo ocidental de pensar. Então, vamos fazer isso com muita calma, sabendo que o processo vai exigir tanto de vocês quanto de mim. É uma didática onde a gente vai ter que usar, a gente vai ter que retornar várias vezes ao mesmo conceito, ou trabalhar em várias oportunidades a mesma frase ou a mesma palavra, que às vezes em sânscrito significa um conceito aprofundado. Então, eu vou pedir que vocês, cada um que esteja me escutando, me acompanhem, tente acompanhar o raciocínio. Caso não consiga, a Rádio Atlas tem um canal, tem um contato, onde vocês podem mandar e-mails na tentativa de maiores esclarecimentos ou talvez de fazer perguntas para que a gente possa, em alguma oportunidade, se aprofundar. Mas aqui eu faço o convite de que tenhamos em mente de que isso é um processo que requer dedicação, esforço, paciência, vai requerer de nós uma meditação no sentido de aprofundamento a respeito do que nós vamos abordar aqui nesse momento. Eu estou respaldada por um grande filósofo, um grande autor, que traduziu esse livro de textos originais, onde ele teve um cuidado pessoal de trazer para uma linguagem ocidental. Então, eu vou tentar traduzir também o que o autor já traduziu do sânscrito, nessa tentativa de fazer com que a gente possa compreender esse ensinamento tão profundo que chama-se Yoga Sutra, né? A partir desse sábio chamado Patanjali, que ele nos deixou esse legado de conhecimento para que possamos nos transformar, ressignificar a nossa mente, o nosso modo de pensar, para que isso possa fazer com que cresçamos e nos transformemos em seres humanos melhores a cada dia. Então, eu me despeço de vocês agora e os convido para que no próximo programa a gente venha refletir a respeito do primeiro Yoga Sutra. Então, até lá! Um grande abraço a todos. A Rádio Atlas apresentou O que nos faz humanos? A busca pelo equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Apresentação: Jeane Miranda.